Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das diferentes áreas da nutrição com entrevistas com profissionais de nutrição. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. São mais de 50 entrevistas que o canal Conexão Nutricionistas tem no momento. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição no carnaval, né? Mais precisamente sobre os casais de mestre-sala e porta-bandeira. E para isso, convidamos a nutricionista, a doutora Dulce Carvalho, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Dulce, tudo bem? Olá, Paulo. É uma satisfação estar aqui com você, né? Falando desse meu trabalho. Eu espero que todos os colegas, as pessoas que acessam, né, o seu canal, gostem aí da nossa entrevista, do nosso bate-papo e levar a nutrição, né, em alguns ambientes não usuais é um desafio, né? E eu acredito que essa nossa conversa vai até trazer um pouco mais, né, a questão do carnaval como uma fonte, né, um ambiente de trabalho, né? Desmistificar um pouco essa questão do carnaval, né, que as pessoas entendem só como uma festa, né, de entretenimento, né? Existem profissionais que dão todo o apoio e base, né, para que essa festa tão grandiosa aconteça. Com certeza. E é um trabalho, assim, para quem entende um pouco de carnaval, que nem eu gosto muito, é um trabalho de um ano inteiro, né? E é mais preciso nos últimos 4 meses de acompanhamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Dulce Carvalho, é nutricionista, né? Atualmente faz parte da diretoria da APAN, Associação Paulista de Nutrição, trabalha, né, em consultório com atendimento de abordagem comportamental, é uma grande entusiasta do samba, tanto que é pioneira, né, no segmento do trabalho nutricional com casais de mestre-sala e porta-bandeira. Bastante coisa, hein? Parabéns! Muito obrigada. Foi muito bom você falar sobre isso, né? Porque, na realidade, a questão do atendimento nutricional para os casais é um dos braços da minha carreira, né? É, Além disso, realmente eu atendo em consultório, fazendo abordagem comportamental para o paciente nas diversas fases de vida, mas como eu atendo numa clínica especializada em feridas, né? Então, normalmente eu já tenho um público definido, muito voltado para doenças crônicas, né? Sim. Mas quis, né, os caminhos que eu tivesse a oportunidade de oferecer, né, o meu conhecimento, informação para esse público bem específico. Com certeza. E uma grande amante do carnaval acabou vendo esse link, né? O Exato. casal de mestre-sala e porta-bandeira é uma figura muito importante para a escola de samba, né? Obrigatória até, né? Eles apresentam o pavilhão da escola, né? Tem toda aquela dança, né? O cortejo, né? E o casal, ele tem que ter aquela sintonia, né? Desenvolver isso na avenida através de meneios, meia-voltas, giros completos, torneados, né, mesuras, né? E apresentar tudo isso exige um grande condicionamento físico, treino e, com certeza, né, nutrir esse corpo, né? E a alimentação é um fator primordial, né? Como surgiu a ideia de fazer esse link da nutrição para trabalhar com os casais de mestre-sala e porta-bandeira? Na realidade, foi até de uma forma casual, né? Sim. Eu vou fazer aí uma linha do tempo bem rápida, no sentido de que, quando eu era uma estudante de nutrição, eu conheci uma pessoa, né, um mestre-sala, que fazia parte do quadro de casais, era o primeiro casal
de mestre-sala e porta-bandeira de uma grande agremiação aqui de São Paulo. E naquela época, ele já sentia a necessidade de dar um up, vamos dizer assim, né, no bailado. E conversando comigo, ele perguntou se existia algum tipo de alimentação que melhorasse, vamos dizer assim, esse rendimento físico para a dança. E aí, né, através de conversações, a gente chegou num denominador comum que a gente poderia acrescentar alguns sucos, né, no café da manhã, que eu detectei que era, assim, vamos dizer, um pouco inadequado para tudo que ele fazia. E naquela época, né, há muito tempo atrás, ainda nem se falava, né, nessa questão do detox, do suco verde, porque hoje em dia você sabe que tudo tem denominação, né? Então eu não parti de uma denominação e sim de uma necessidade. Os anos se passaram, ele deixou de ser, né, atuante na questão do bailado, propriamente dito, defendendo o pavilhão, mas ele, juntamente com outros amigos, fundaram uma associação de mestres-salas e porta-bandeiras para que essas crianças tivessem a formação de dança. E depois que ele deixou, vamos dizer, as atividades dele profissionais, no mundo profissional, né? Ele trabalhava na área da saúde, que ele se aposentou, ele resolveu também enveredar pelo caminho artístico, sendo, entre tantas outras coisas, técnico de dança. E aí ele viu a necessidade, sim, de ter um plus dentro dos casais que necessitavam, vamos dizer assim, de um condicionamento físico, de um rendimento que envolvesse uma melhor alimentação. E me chamou para trabalhar com ele. E isso já faz 9 anos. Então, há 9 anos, a gente trabalha atendendo profissionalmente, agora, né? Porque existiu antes, né, a parte, vamos dizer assim, que foi até uma parte não profissional, né, que eu ainda era uma estudante, e agora, profissionalmente, nós atendemos os casais de mestre-sala e porta-bandeira que necessitam da alimentação para melhorar esse rendimento dentro da pista do carnaval. Com certeza, ou seja, foi um trabalho construído ao longo dos tempos, né? Sim. Ou seja, atualmente é um campo com bastante mercado, né? Parabéns por dar esse início, porque só em São Paulo, né, as escolas de samba são vinculadas a 2 entidades, né? Na Liga tem 34 agremiações e na UESP tem as restantes, né? Que desfilam no autódromo e o da Liga no AMB, né? Que são as mais conhecidas, né, do público, né? E qual a história de um carnaval do mestre-sala e porta-bandeira? Por que eles são uma figura tão importante assim? Na realidade, a história do bailado do casal de mestre-sala e porta-bandeira remete à época do Brasil colônia, né? Então, existiam os saraus, né? E para esses saraus eram convidados, né, a corte, e essa corte desenvolvia aquela dança da época conhecida como minueto. Eles elaboravam aquele passo de minueto. E você pode perceber que esse passo é o passo do casal, né? Hoje existem várias coreografias, mas esta questão desse bailado do minueto é obrigatório, porque faz parte de uma cultura, né? Aliás, uma junção de culturas entre a cultura europeia e a cultura africana. Então, aquele negro escravizado que tinha assim mais um perfil, né, de estar ali recebendo as pessoas para esses saraus, introduzia essa corte nos salões, né? Então ele era o que a gente depois, né,
comumente foi se chamando de mestre-sala, introduzir a sala da corte, né? Então, quando esse escravizado ele ia para as senzalas, ele tentava reproduzir aqueles passos, mas dando toda uma característica da, da capoeira, né? Do gingado, do negro, né? Do bailado do negro, né? Muito rico, né? Muito rico em termos de movimentos, principalmente o movimento de pernas e braços, né? E até de uma certa forma era até jocoso, né? Ele falava: nossa, vou colocar aqui o meu saber, né? Nessa dança que me parece assim um pouco estática, vamos dizer assim. Então, a representatividade da cultura africana dentro dessa cultura europeia, ela foi, vamos dizer assim, colocada, né, junto, elas começaram a caminhar juntas. E por isso é tão importante a figura do casal de mestre-sala e da porta-bandeira como representatividade de duas culturas que geraram uma nova dança. Sim. E mantém-se essa cultura e essa tradição até hoje, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio. E eu acho que qualquer cidade do Brasil que tenha desfiles de escolas de samba tem, né, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, né? Olha como que essa história se difundiu, né, no carnaval, né? Porque tem uma raiz, né, muito preta, né, muito negra, né? Sim. E isso não pode ser perdido, né? A evolução ela pode ocorrer, mas a base ela tem que continuar. Então, por isso que é tão importante a presença do casal de mestre-salas e porta-bandeira, assim como outros quesitos Sim. importantes que a gente não vai se alongar aqui, né? Mas a importância é justamente a preservação da cultura e do saber, né? Da parte africana com a parte europeia. E defender o pavilhão é a representação, né, maior, é a fala da comunidade como um todo, né? Sim. É você dizer: olha, eu estou aqui representando a minha comunidade. Esse foi o trabalho que a minha comunidade fez, né? E por que eu estou mencionando tudo isso para você? Porque quanto mais a gente conhece do que nós estamos fazendo em termos de atendimento, mais importância você dá e mais condições de entregar um serviço assertivo você tem, né? Eu acredito que ao longo aqui da nossa explanação eu possa falar um pouquinho mais da minha experiência dentro, né, do carnaval. Se por falar assim sobre a sua experiência do carnaval, né? Qual a sua ligação com o universo do carnaval? Então, agora eu já posso sequenciar, porque Sim. assim, a minha ligação com o carnaval, ela vem de muito tempo, né? Eu frequento quadras, né? Eu tenho a minha agremiação do coração, né? Então, eu frequento a quadra porque eu sou uma amante do carnaval, tenho amigos do meio, né? E por isso mesmo, como eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu fui indicada, né, por esse meu amigo, fui aconselhada a fazer cursos, né? Então, dentro do mundo, do universo do carnaval, eu tive condições de fazer cursos de aperfeiçoamento para entender a história do carnaval. Fui jurada do quesito de mestre-sala e porta-bandeira por alguns anos, e isso me deu uma visão mais ampla do que é estar inserida nesse contexto, né? Acompanhando desde a década aí de 90 até os dias atuais, entendendo que o carnaval teve avanços, né? E esses avanços acabaram fazendo com que a competitividade sadia entre as agremiações ela se propagasse. Daí o surgimento de profissionais
para dar esse apoio. Então, eu juntei o útil ao agradável. Uhum. Eu juntei duas paixões, a nutrição e o carnaval e o samba, né? Porque o carnaval ele é múltiplo, né? Sim. Então, para situar dentro do carnaval as escolas de samba e os desfiles das escolas de samba, dando prioridade para o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Assim, que é onde você viu o seu link, né, para trabalhar, né? E qual é o objetivo desse atendimento, né, do nutricionista com os casais? O objetivo principal é realmente levar conceitos, né, Sim. e, e informações sobre saúde e bem-estar. Eu não trabalho de forma individualizada, no sentido de trabalhar sozinha, né? Eu trabalho com uma equipe. Essa equipe é constituída do técnico de dança, do coordenador de casais, de mestre-sala e porta-bandeira, e também presto contas para a diretoria. Então, dentro desse nicho, né, da equipe, existe as necessidades. Eu não trabalho com todos os casais que o técnico de dança trabalha. Eu trabalho com casais que necessitam de um atendimento nutricional que confira rendimento, fôlego, resistência e até apoio emocional, porque o comer, ele não passa só pela questão das refeições em si e do plano alimentar, mas existe né, toda uma gama de fatores que podem interferir para que essa alimentação seja adequada. Então, o objetivo são esses itens que eu coloquei aqui para você. Sim, e eu gostei muito que mencionou o apoio emocional, que condiz muito com a nutrição comportamental, né? E o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, para quem não sabe, ele é o único da agremiação que leva a nota, né? Ou seja, diversos quesitos que são julgados no carnaval, é todo no coletivo, né? Somente o primeiro casal, ou seja, duas pessoas que levam essa nota única. E isso, com certeza, ainda mais no dia do desfile ou chegando próximo, mexe muito com o emocional dele, né? E foi a fala que a doutora comentou. Aonde a nutrição comportamental ajuda esses casais? Principalmente o primeiro, né, que leva a nota. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. A nutrição comportamental, ela é importante desde o primeiro momento que você atende aquele casal, aquele paciente, né? Então, o casal, o nosso trabalho, ele começa muito antes, lá em setembro, né? E vai até o último minuto, quando o casal já está próximo de se apresentar no dia mesmo do desfile. Então, a nutrição comportamental, ela vai possibilitar com que eu aborde o casal nessas diferentes fases, porque você imagina, um trabalho que começa em setembro, ele vai evoluindo até chegar fevereiro, que seria a data usual do carnaval. Nós tivemos uma pandemia e essa pandemia fez com que transferisse a data para agora, abril. Então, veja bem, nós passamos por um período de pandemia e isso também afetou muitos casais, porque em um determinado momento esse casal ele não pôde estar, né, atuando presencialmente, então várias outras alternativas foram feitas. Mas é importante porque são fases dessa construção de apresentação. Então, a primeira fase, ela é muito linkada com as questões de um ensaio em ambiente fechado, na quadra, né, principalmente. Depois ela evolui, vai para os desfiles abertos, que são os ensaios técnicos. Sim. Depois, muitas agremiações passam por apresentações
que são apresentações artísticas para empresas, ou mesmo dentro da sua própria quadra, e para cada fase pela qual esse casal vai passando, a alimentação deve ser adequada, porque são muitas atividades Sim, além da vida pessoal, né? Porque todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem a sua atividade sim, profissional, verdade. sai de um lugar para ir para outro, e à medida que vai chegando a data do desfile, esse fator emocional, ele vai, vamos dizer, tomando um pouco mais de vulto. Então, a gente pode ter algumas situações onde a gente tem que levar toda a tranquilidade para esse paciente, porque ele pode ter picos aonde pode comer além da conta, né, de uma forma mais compulsiva, ele pode perder o apetite e ele pode até esquecer de comer, né, porque Tá. tem várias outras coisas para pensar, né, várias outras preocupações. A ansiedade também, uns também acabam entrando também no álcool também, né? Ele chega a ser um compensador para algumas pessoas, né? Na realidade, né, o que a gente instrui, né, esse casal, né, ou essa pessoa, né, no caso, é de dar outras alternativas que não, por exemplo, um estimulante, né, ou alguma coisa assim com teor alcoólico que prejudique a concentração. Então, nós como profissionais temos a condição de levar para ele outras alternativas que tenham o mesmo efeito relaxante. E mesmo sendo um casal, Sim. cada um vai ser atendido de forma individualizada. São corpos diferentes, né? São realidades diferentes, e isso tem que ser levado em consideração. Sim. Por exemplo, são dois universos de trabalho que a doutora faz, né? Existe diferença do atendimento, aquele que você executa no consultório, para esses do casal? Existe essa diferença de atendimento, de abordagem? Você muda a sua postura do consultório para os casais? Olha, eu acho que a grande. Vamos falar primeiro das semelhanças, né? Sim. Então, o que é semelhante? É a conduta do profissional com as ferramentas que ele tem de atendimento, né? Então, você e nossos colegas todos sabemos que nós temos aí as ferramentas usuais, que é realmente a anamnese, a coleta de dados, e eu faço a união da abordagem comportamental, justamente para que não fique um atendimento engessado com tantas particularidades que as pessoas, né, me trazem, né? Então, se há necessidade da coleta de dados em termos de pesar, medir, isso tudo vai ser feito. Então, o atendimento em si, como nutricionista, segue as premissas que todos nós temos como profissionais. Certo. O que vai diferenciar é que eu estou trabalhando com profissionais da dança. É um setor artístico onde existe a competição, né? Então, sabendo que essas pessoas têm como meta atingir uma pontuação máxima, me traz a responsabilidade de atuar muito assim, lado a lado com esse profissional. E como a questão é gabaritar as notas, né? A gente precisa realmente conhecer um pouco mais dessa realidade. Então, nesse meu curso, né, nessas minhas, vamos dizer assim, nessas minhas incursões dentro desse universo, eu procurei saber mais sobre as características da dança, né, de cada casal, porque existem casais que são mais clássicos, outros que são mais modernos. Isso influencia nos movimentos. E isso vai influenciar na minha concepção em termos de elaboração do plano alimentar. Então,
eu acredito que a grande diferença é que você está trabalhando com um profissional que atua no meio artístico, voltado para a dança, e isso tem que ser levado em consideração, e você tem que fazer a avaliação de como está evoluindo, vamos dizer assim, o desenvolvimento nesses vários setores que eu falei para você. Sim. E quem vai me trazer um pouco disso são os próprios técnicos, né? No caso, a pessoa com a qual eu trabalho, que vai me dizer se realmente isso está sendo sentido nesse processo que a gente está fazendo. O técnico chega para mim e fala: olha, Dulcineia, eu gostaria que esse casal, que esse mestre-sala tivesse um pouco mais de jogo de pernas, que isso fosse mais tranquilo para ele, que ele chegasse com fôlego lá na dispersão. Então, entender que esse casal ele tem que entrar que ele tem que fazer a concentração, passar a faixa amarela e continuar com a mesma potência até chegar na dispersão. E para isso aí você vai adaptando a alimentação e dando sugestões. E o bom que comentou no início, que é individualizado, né? Cada casal, cada mestre-sala, cada porta-bandeira tem uma exigência, né? E o importante também é conhecer de carnaval, né? Não adianta ser aquela pessoa que conhece muito de nutrição, né? Mas ela tem que conhecer um pouco do carnaval para o trabalho fluir bem, né? Exatamente, porque, como você bem sabe, né, o carnaval, ele é uma caixinha de surpresas, né? Então, existem outros fatores que não nos competem, Sim. né? Que acabam prejudicando ou melhorando a performance daquele casal. Mas nós, enquanto profissionais ligados à nutrição, nós temos que entender sobre carnaval, porque alguns aspectos eles são levados em consideração. Por exemplo, a questão do peso da fantasia, né? Então, essa questão do peso da fantasia é importante, por quê? Porque, primeiro, é uma roupa na qual ele vai estar fazendo os mesmos movimentos, mas vai estar perdendo uma porcentagem importante de líquido. Então, já sabemos que dentro da alimentação, a hidratação é uma coisa super importante. E essa perda, ela chega a ter um vulto muito importante por causa da transpiração. Então, é importante você incluir, né, o consumo de líquidos nessa alimentação total, não só no dia do desfile, mas ao longo de toda a sua informação. Então, isso precisa ser levado em consideração, o peso da fantasia, as atividades físicas que esse casal exerce, né? A função dele fora do carnaval, incluindo todos os intervalos que ele possa se alimentar adequadamente. Eu vou citar um exemplo para você, que foi um mestre-sala que deu origem a todo o meu trabalho, né? Ele tem uma atividade até hoje, ele é sapateiro, e a cola do sapato desencadeava nele uma sensação de fome muito grande, né? E aí eu não poderia desconsiderar essa sensação de fome. Eu tinha que respeitar a fome dele, mas de toda maneira levar alimentos que ao longo do dia todo ele pudesse ingerir que não fosse tão calórico, né? Falando sobre calorias, volume calórico, né, teor calórico e tudo mais, o que eu deixo sempre claro para os meus pacientes é que o nutricionista, ele não é um emagrecedor de pessoas, né? Então, dentro do carnaval, o nutricionista, ele não trabalha só para emagrecer pessoas. Eu tive vários tipos de paciente. Eu tive paciente que precisava ganhar peso,
eu tive paciente que realmente precisava emagrecer, eu tive paciente com lúpus, eu tive paciente hipertenso, e para cada paciente era necessário fazer a adequação. Ou seja, a doutora se deparou com bastante casos desafiadores, né, nessa trajetória, né? Só atuando com casais, né? Só atuando com casais. E, para minha felicidade, né, Hum. agora estão chegando outros pacientes do próprio carnaval, né? Já atendi pessoas que vão atuar não, né? Atuaram na comissão de frente, vão atuar futuramente novamente, mas também já atendi pessoas dentro do carnaval que estão ligadas à comissão de frente, alguns técnicos de casais de mestre-sala e porta-bandeira que também precisavam de atendimento nutricional, e assim por diante. Vamos dizer assim, foram chegando outras pessoas, né? Sim, Dentro disso. vai se vendo, né, o trabalho, né, que vai se fazendo com os casais, o sucesso que se obteve, né, Uhum. automaticamente vai despertando, né, o interesse para os outros segmentos do carnaval. E a comissão também é algo que, dependendo da comissão, tem que ter bastante fôlego, né, para executar, né? E é um índice também que vale nota para a escola de samba também, né? Exatamente, porque essa questão da nota para o casal, vamos dizer, ela é mais difícil e ela é assim, um centro nervoso, porque Hum. são duas pessoas defendendo um quesito, né? Você vê, a bateria tem um aglomerado de pessoas, como você falou, né? E eles não. Um quesito aonde o casal baila, né? São os únicos componentes dentro da escola de samba que não sambam. Eles efetuam um bailado porque eles têm todo um histórico, que foi aquilo que a gente conversou no comecinho da nossa entrevista. Então, eles executam passos que remetem, né, a uma outra época para dar o toque de representatividade e história, né, dentro do contexto todo da escola de samba. Com certeza. E dentro dessa competitividade, né, que tem entre as escolas, entre os casais, atuando com diversos casais de agremiações diferentes, né, como manter a neutralidade assim necessária, né, nesse trabalho? Existe alguma técnica? Né? Você sabe, né, que eu tenho a minha escola do coração, né? Hum. Mas isso não pode influenciar no atendimento do profissional. Enquanto profissional, o que reza é a ética, né? Então, todas as questões particulares que cada um dos casais trazem para mim, elas são confidenciais e todas muito ligadas a informações que vão ser importantes para a elaboração ou aconselhamento nutricional. Então, para a elaboração do plano alimentar, logicamente que algumas particularidades devem ser citadas, né? Devem ser verbalizadas, e eu procuro deixar esse casal bem à vontade para falar. As entrevistas, elas não acontecem ao mesmo tempo. Eu atendo cada um no seu momento, justamente para não haver, né, nenhum vazamento de informação, nem daquela dupla e nem de um para o outro. Então, é bem individualizado mesmo. Você veja bem, eu estou há 9 anos, né, nesse mercado, nessa seara. Sim. E nesses 9 anos, eu acredito que pela boa entrega que eu fiz, porque eu levo muito a sério, né, esse trabalho, Uhum. eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eu tive grandes desafios por introduzir, vamos dizer assim, uma coisa nova, né? Vamos dizer assim,
um atendimento que não era usual, mas eu não tive nenhum problema referente a questões do tipo, gostou de atender mais essa agremiação, porque ela é do grupo especial, o acesso não teve o mesmo atendimento, porque era do acesso, ao contrário. Para mim, o protagonismo é do paciente, independente dele estar no grupo de acesso ou ele estar no grupo especial. Com certeza. E atualmente a doutora acompanha os 3 casais, um de cada segmento, né? Tem um casal do acesso Exatamente. 2, acesso 1 e um casal do grupo especial, né? Como mensurar que os resultados foram atingidos? Tem essa métrica, assim, para o Nutri ter essa Tem, base? Hum. tem sim, né? Então, eu agradeço muito o convite que eu tive já de uma pessoa ligada ao carnaval, né? Então, como mensurar, né? Essa foi a sua pergunta. Então, existe, né, todo um cronograma com, vamos dizer assim, com as metas a serem atingidas mês a mês, e isso a gente pode visualizar através da própria a coleta de dados, né? E até do que eles referenciam em termos de potência na pista, em todos os universos que eles ensaiam. Então, vem muito do que eles referenciam para mim. Uhum. Existe também a questão da coleta de dados, que a gente pode estar fazendo o comparativo mês a mês, não obrigatório, mas em certos casos é necessário. Existe a palavra do técnico de dança, que vai vendo a evolução daquele mestre-sala, daquela porta-bandeira, em termos de rendimento e em termos do que ele esperava com relação à movimentação e à desenvoltura dos passos. E existe o posicionamento do responsável, né, pelo quadro de casais, que também traz a questão até emocional. Olha, esse casal, a pessoa está mais calma, está mais concentrada, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho nesse sentido. E tudo isso é reportado para a diretoria da escola. Eu tive a felicidade, né, de acompanhar o casal da Independente Tricolor, da Barroca Zona Sul e Nenê de Vila Matilde. Todos com boas notas e, com certeza, essas boas notas foram importantes para o resultado final de cada agremiação que eu atendi, né? A Independente Tricolor, as notas foram 10, a Nenê de Vila Matilde também, tudo 10, a Barroca Zona Sul também teve sua nota 10 e as demais foram 9,9. Então, são notas que têm um cômputo geral para a agremiação muito importante, porque o quesito, ele baliza um pouco, né? A questão até da permanência da agremiação no grupo que ela está ou a ascensão para um outro grupo, fazendo o cômputo geral com os outros quesitos. Com certeza. Passado esse carnaval da vida, né? Como é que foi chamado esse carnaval de 2022, né? Depois de 2 anos sem os desfiles devido à pandemia, né? Quais os feedbacks que esses 3 casais, né, de mestre-sala e porta-bandeira, agora que eles já podem te dar, né, que já deu o resultado do carnaval, qual foi o retorno que eles te deram para esse trabalho desse ano? Olha, eu gostei muito, porque foi com esses casais, que eu já trabalhei com outros, né? Sim. Mas com esses casais foi a primeira vez que eles tiveram o atendimento de uma nutricionista. Então, eles julgaram super positivo e, assim, vamos dizer, de uma importância primordial para que eles pudessem agregar
mais ainda na dança que eles apresentaram para o público. Então, foi um resultado super positivo que eles trouxeram para mim nesse sentido, e isso também eu pude perceber à medida que eu ia propondo o plano alimentar. A gente estava sempre mantendo, né, contato, mesmo com a correria toda deles, você percebe que também o feedback é positivo quando você percebe que eles estão executando aquilo que foi proposto. E a partir do momento que executaram o que foi proposto, eles foram vendo que realmente o resultado era perceptível. Então, nesse sentido, mais uma vez, né, levando a nutrição aonde ainda ela ainda não estava chegando, né, vamos dizer assim. Nesse período de acompanhamento dos casais de mestre-sala e porta-bandeira, quais foram os seus desafios e conquistas que você teve nesse trajeto aí? Então, eu vou falar, no começo, né, da trajetória, o grande desafio era levar essa proposta mesmo, né? Fazer as pessoas aderirem a uma proposta diferenciada. Mas não foi tão difícil porque eu tinha ao meu lado, né, o Ednei Pedro Mariano, né, que é uma referência dentro da dança de casais de mestre-sala e porta-bandeira. Então, trazer a proposta foi um desafio no sentido de que ainda não conheciam. Neste carnaval, o grande desafio foi atravessar a pandemia, né? O nosso trabalho começou ainda com uma pandemia muito presente. Então, nós tivemos que adaptar os nossos atendimentos. Eu fui fazer alguns atendimentos presenciais, mas com todo, né, aparato, usando máscara, né, como está lá no meu Instagram, fazendo toda aquela situação de segurança necessário para aquele momento. Mas nem sempre o presencial foi possível, nós tivemos que fazer muitas orientações online. Então, atravessar a pandemia foi um grande desafio para adaptar sem perder a qualidade. Em termos de conquistas, as conquistas elas vieram ao longo do tempo, né? Então, introduzir para fazer com que aquele atendimento ficasse um atendimento usual, aonde o casal já sinta aquela falta, né? Ai, a Dulce vai estar, ela vai conseguir acompanhar a gente, e fazer desse atendimento uma coisa importante ao ponto de receber o convite da própria Associação de Mestre-Sala e Porta-Bandeira do Estado de São Paulo para palestrar para os alunos que estão em formação de dança. Então, ao longo do ano, tem lá uma data, já no cronograma da associação, aonde eu vou explanar para esses futuros casais de mestre-sala sobre alimentação. E no período da pandemia, nós fizemos também uma palestra para casais que já estão atuantes, de forma mais ampla. Então, levar conhecimentos e esclarecimentos de dúvida sobre alimentação. E tive também a grata surpresa de ser colaboradora num site de comunicação ligado ao carnaval para escrever artigos sobre alimentação e bem-estar, nutrição, informações que vá de encontro ao sambista, né? Então, eu acho que essas foram as conquistas que eu tive Bastante, através do meu parabéns. trabalho. Dei entrevistas em sites, né, ligados ao carnaval, fui participar de podcast, todos ligados ao carnaval e ao samba, falando para sambistas, componentes, foliões, sempre levando com bastante seriedade a importância da alimentação. E é um desafio, né? Com Você falar ao certeza. vivo para tantas pessoas,
falar de uma maneira que as pessoas consigam captar a principal mensagem de uma forma mais assim, vamos dizer, não formal, né? De uma forma mais tranquila, que as pessoas possam levar aquilo como um bate-papo e se sentirem à vontade para esclarecerem suas dúvidas, sem se preocupar. Ah, será que eu vou falar alguma coisa que não é devido? Será que eu posso perguntar o que eu quiser? Então, deixar a pessoa bem à vontade, numa conversa bem espontânea. Com certeza. Foi aquela sementinha que foi plantada, né? O conhecimento, o trabalho desenvolvido, que chegou, né? Nesse patamar que está hoje, né? Parabéns. E tem alguma dica ou conselho que a doutora Dulce deixa para o nutricionista que deseja se enveredar por esse caminho de atender casais de mesala e porta-bandeira, ou trabalhar na equipe de escolas de samba? Olha, eu acho que o conselho, né, que eu posso dar é a pessoa, primeiro, né, gostar realmente dessa área Sim. e se informar, sempre estar estudando sobre o assunto e procurar ter uma visão ampla do que seja o carnaval, né? Entender o carnaval como uma manifestação cultural legítima, né? Uma manifestação cultural que deve ser respeitada, né? É uma aula de história a céu aberto, aonde muitas pessoas, muitos de nós têm a chance de ter voz. Então, é não ter o preconceito de uma ideia já, né, pré-determinada do que seja essa cultura de um povo. Certo. Eu acho que esse é o recado que eu poderia deixar para o profissional. E, logicamente, estar antenado, né, com o que há de atualização dentro da nossa área. E aquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe, ter a humildade de ir atrás, se informar adequadamente, para ser realmente um canal que promova a saúde daquele público ao qual você está se dirigindo para o atendimento. Com certeza. Capacitação, respeito e conhecimento. Isso é fundamental, né? Gente, eu queria agradecer muito à doutora Dulce Carvalho por essa entrevista. A segunda do canal, hein? A primeira já está no canal, foi sobre nutrição comportamental, e essa segunda agora voltada ao carnaval do samba, né? Parabéns pelo pioneirismo, né? Pela ideia de sair da casinha e fazer algo novo e colher os frutos maravilhosos que nem a doutora comentou que está colhendo, viu? Parabéns. Paulo, muito obrigado. E eu quero fazer um agradecimento especial para você. Primeiro, porque você mantém esse canal, que é muito importante para nós, enquanto nutricionistas, né? Você também é pioneiro, né? Nesse sentido. E eu queria dizer também para você que eu te agradeço por você trazer essa minha atuação enquanto profissional, trazendo a informação de um dos braços, né, da minha carreira profissional, pelo respeito por essa atuação dentro de uma área de entretenimento. Eu sei que você também ama o carnaval, gosta dessa área, e talvez por isso você tenha a mente aberta para esta visão relativa a esse trabalho. Muito obrigado por você valorizar este trabalho a ponto de me convidar para dar essa entrevista. Eu te agradeço de coração e eu não poderia deixar de verbalizar isso para você.
Opa, fico muito feliz pelas suas palavras e eu que agradeço muito por ter topado participar, viu? Até a próxima, viu? Tchau. Até a próxima. Um grande beijo. Outro, tchau. Tchau.